todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Como é de praxe nesse canal, que tem o nome Só Escritura, é extrair das Escrituras as verdades que vêm enriquecer o nosso conhecimento e vêm também tirar dúvidas, que porventura venham a ter aqueles que ainda não fizeram uma análise profunda através da Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é um tema que tem causado muita controvérsia no mundo religioso, que é o tema sobre o dom de línguas. Você já teve uma curiosidade de pesquisar na Palavra de Deus sobre o dom de línguas? De onde surgiu o dom de línguas? Qual que foi a finalidade do dom de línguas? O porquê que existiu e existe o dom de línguas? Mas só que hoje, na atualidade, existe uma corrente de estudiosos da Bíblia que adotaram a aceitarem um dom de línguas onde se aceita falar línguas estranhas. E esse dom, ele só foi manifestado dessa forma de falar línguas estranhas através de dois homens, chamados Daniel Berger e Gunnar Wringer, dois suecos que eram batistas. Até então, em 1906, as igrejas, a cristandade, não acreditavam nesse dom de falar línguas estranhas. E nos contam esses relatos históricos, vocês podem ter acesso na internet para vocês acompanhar a história desses dois homens. Eles eram dois suecos que eram da Igreja Batista e eles estavam passando ali por uma confusão religiosa nos seus dias, onde eles buscavam inovar a igreja. Eles estavam achando a igreja muito monótona, a igreja muito fria. E nos conta a história que esses dois homens fervorosamente começaram a buscar a Deus e fazer perguntas a Deus o que eles deveriam fazer para que a igreja ficasse uma igreja mais vibrante, uma igreja mais atuante. E nos diz a história que esses homens começaram a orar incessantemente, pedindo a Deus que agraciasse a eles pelo poder do Espírito Santo. Foi até que, um belo dia, esses homens começaram, naqueles momentos de orações ali, inexplicavelmente a produzirem sílabas e palavras ininteligíveis que ninguém entendia o que esses homens estavam falando. Mas esses homens, foi acompanhado aquilo de uma excitação tão grande, e depois de algum tempo que aqueles homens balbuciaram aquelas palavras inteligíveis, esses homens relataram que sentiu que naquele momento eles foram agraciados de um poder que invadiu o corpus deles e que eles sentiu uma sensação muito boa. E eles passaram a acreditar que aquilo ali seria a manifestação do Espírito Santo. A princípio, eles começaram a querer adotar essas práticas na Igreja Batista, ali da Suécia, e foi rejeitada por unanimidade pelos irmãos, porque esse dom ele só era manifesto quando eles buscavam em oração de uma forma muito excitante, ali na forma de culto, é que eles eram agraciados com esse, entre aspas, dons. Era necessário, assim, muito frenesi, eles ficavam muito... haviam muita algazarra na igreja para que fosse manifesto esse dom. E eles sendo rejeitados ali pela igreja de origem deles, eles decidiram fazer um propósito de pedir a Deus que orientasse eles onde eles podiam então levar essa nova verdade,
que eles supunham que tinham recebido para outras pessoas. E foi até que um belo dia, Daniel Berger, um deles, teve um sonho onde ele relata que no sonho apareceu Deus para ele pedindo que ele viesse até o Brasil para que ele pudesse fundar aqui uma nova igreja, uma nova forma de culto. E passaram-se alguns anos, desde quando eles tiveram essa primeira manifestação, que foi em 1906, e 4 anos depois eles juntaram alguns recursos para que eles pudessem viajar até o Brasil, e eles vieram em 1910 aqui para o Brasil, eles desembarcando ali no Amazonas, e ali eles desembarcando, eles começaram a sua caminhada. Eles já estavam com pouco recurso, os recursos que eles tinham eram pouco, já estava com pouco, e eles procuraram a Igreja Batista aqui do Brasil. E eles foram recebidos por alguns irmãos batistas, e logo em seguida eles relataram para esses irmãos sobre esse possível dom que Deus tinha dado a eles, que eles acreditavam piamente que era o dom de línguas. Embora eles não estavam falando línguas que eram conhecidas em alguma parte do mundo, eram línguas estranhas. E, a princípio, eles tentaram implantar esse dom aqui na Igreja Batista do Brasil, e também eles foram justamente rejeitados, porque esse dom no qual eles falavam que era através do Espírito Santo, ele só era manifestado se tivesse uma excitação, né? E havia uma contradição, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, né, ele diz, num conselho que ele dá, longe de vós toda cólera, ira e gritaria. E esse dom ele só era manifesto se tivesse por parte ali dos adoradores uma excitação onde eles até gritavam. Então muitos discordaram porque como o Espírito Santo, esse dom pode ser atribuído ao Espírito Santo, se é contrário ao ensinamento da palavra de Deus, onde o próprio apóstolo de Jesus, um dos maiores evangelistas que Deus usou, o apóstolo Paulo, ele aconselhou que na forma de culto, na igreja, tem que passar longe, gritaria, né? Só que eles ali continuaram insistindo e eles começaram a andar pelo Brasil e logo em seguida eles conseguiram êxito. Eles chegavam em cidades e zonas rurais, onde eles começavam a arrebanhar pessoas, e ali, quando aquelas pessoas aceitavam, eles começavam a entrar naquele frenesi, e as pessoas também, e quando alguma daquelas pessoas era manifesto, né, entre aspas, esse possível dom, eles começaram a fundar igrejas. E foi aí que começou as chamadas igrejas pentecostais no Brasil, ou seja, a Igreja Assembleia de Deus. Eles começaram a discutir entre si qual o nome que eles dariam a essa nova organização, e eles decidiram optar por esse nome, Assembleia de Deus. Talvez você nunca chegou a pesquisar, né, sobre a origem dos pentecostais aqui no Brasil, mas começou pela Igreja Assembleia de Deus, que essas pessoas fundaram essas igrejas através desses 2 missionários suecos, né, que vieram aqui, como eu já disse, aportando ali em Manaus, no ano de 1910, nesses 2 suecos chamados Gunnar Wingren e Daniel Berger. E assim começou a história do dom de línguas estranhas. Agora, hoje, o que nós vamos fazer? Muitos hoje ficam em dúvidas. Afinal de contas, esse dom é o dom de línguas que foi dado na igreja primitiva, na igreja apostólica, nos dias dos apóstolos, no dia de Pentecostes? Então, hoje nós vamos deixar que a Bíblia, nós façamos uma comparação sobre o que aconteceu ali no dia de Pentecostes
e o que hoje está acontecendo nas igrejas pentecostais, para a gente, através da luz das Escrituras, a gente ter uma segurança se realmente esse dom ele tem semelhança com o verdadeiro dom de línguas de Atos 2, que ocorreu no dia de Pentecostes, ou se há uma divergência e há uma contrafação quando comparamos essas verdades. Então, vamos começar agora a usar a palavra de Deus. Eu gostaria que você me acompanhasse através dos versículos que vamos ler e vamos começar observando o porquê que Deus, nos dias dos discípulos, foi necessário ele dar o dom de línguas. Nós vamos começar lendo no Evangelho de Marcos 16, versos 15, onde nós vemos aqui Jesus dando uma ordem aos seus discípulos, naqueles dias, e que essa ordem transcenderia aos nossos dias a todos aqueles que viriam se tornar discípulos de Jesus. No Evangelho de Marcos 16, verso 15, Jesus começa dizendo assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora, olha o verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Eu agora convido a você a prestar bastante atenção em certos detalhes que a palavra de Deus nos dá, que é a chave de nós compreendermos estas verdades. Muitas vezes nós temos o costume de ler a Bíblia assim, bem corrido, mas nós não atentamos para os detalhes. Os detalhes é que fazem abrir o entendimento para nós compreendermos as verdades inseridas na palavra de Deus. Jesus chega agora para os seus apóstolos, que eram 12. Quem eram os discípulos de Jesus? Homens simples, homens, a maioria iletrados, eles eram pescadores, tinham pouca cultura, pouco acesso àqueles dias, à cultura. E Jesus agora chega para eles e dá essa ordem, para que eles fossem todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos meditar neste ponto. Eu não sei se você é igual eu, que só sei falar o português. Vocês imaginem se agora Jesus viesse aqui para mim, e se você que está aí do outro lado da tela, e se você que é um servo de Deus, Jesus te desse essa mesma incumbência como ele deu aos discípulos. Se ele chegasse aqui para mim e falasse: olha, evangelista Gilberto, eu quero que você vá para todo mundo pregar o Evangelho. Isso seria aparentemente impossível, porque eu só sei falar o português. Como que eu poderia ir para a China, para o Japão, para a Itália, para outros países, se eu não tenho a capacidade de falar esses outros idiomas? Então comecem a prestar atenção nesses detalhes. Mas Jesus agora deu essa incumbência, e o mestre, quando ele dá uma incumbência, com certeza ele vai prover meios para que essas incumbências sejam verdadeiramente atendidas por aqueles que ele está dando essa incumbência. E é interessante que agora Jesus, no verso 17, ele continua falando: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios e falarão novas línguas. Olha, então agora Jesus já começa a abrir um leque aí para nós entendermos por que os discípulos iam poder cumprir essa incumbência de pregar em todo mundo. Porque Jesus falou que iam habilitar eles a ter poder de não só fazer curas, expelir demônios, mas que eles iam também falar novas línguas. Então observe um detalhe. Jesus aqui fala
que os discípulos não iam falar uma língua apenas estática. Eles iam falar novas, ou seja, várias línguas. Então, depois vocês vão entender porque eu estou dando ênfase nesse detalhe. Porque os discípulos não iam falar apenas uma língua estranha. Os discípulos iam falar uma variedade de línguas. No verso 17 fala, falarão novas línguas. E se você for no original, que o Novo Testamento foi escrito em grego, quando você vai no original, falarão novas línguas, no original está, falarão novos dialetos, ou seja, eles não iam falar uma língua estranha, eles iam falar dialetos, ou seja, línguas que existiriam em alguma parte do mundo, em que possivelmente eles iam pregar o Evangelho, certo? Então, agora observem o porquê que Jesus agora ia habilitar os discípulos por causa de uma necessidade. Porque hoje, nos nossos dias, nós missionários, se nós quisermos ir pregar em qualquer parte do mundo, hoje existe com facilidade escolas de línguas onde a gente pode se preparar primeiro para depois ir cumprir. Então, por isso que hoje, nos nossos dias, não tem muita necessidade mais do dom de línguas. Porque hoje, por exemplo, se eu for convidado para ser um missionário na Itália, com certeza antes eu vou fazer um curso, eu vou entrar numa escola para me aprender o italiano, para que daí um tempo eu esteja dominando essa língua, para que eu possa ir lá para a Itália para poder pregar o Evangelho em italiano. Porque eu tive o preparo. Mas naqueles dias os discípulos eles não tinham nem condição financeira. E naqueles dias escolas de línguas eram muito difíceis. Quem tinha esse privilégio eram pessoas nobres, né? Pessoas que se dispunham de recursos financeiros naquela época, de famílias nobres. E os discípulos eram homens simples. E eles também não teriam tempo. O Evangelho teria que ser espalhado rapidamente. Por isso que foi de uma forma necessária Jesus agora habilitar eles com esse dom por uma necessidade para que eles, mesmo sem dominar os outros idiomas, eles pudessem cumprir esse rito pregando em todo o mundo, e o Espírito Santo ia habilitar eles a, mesmo sem estudar outros idiomas, eles a falarem esse idioma pelo poder do Espírito Santo. Mas só que aconteceu um detalhe que eu acho muito interessante, porque é como eu sempre digo, Deus ele sempre une o útil ao agradável. Deus faz tudo no momento certo, na hora certa. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus jamais ele dá um dom ou faz alguma coisa que não tem objetivo. E vocês vão acompanhar agora como que Deus, na sua infinita sabedoria, como ele usa o dom na hora certa. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 1, versos 4, nós vamos ver uma coisa interessante. Jesus deu essa incumbência para os discípulos. Logo depois, quando passou um tempo, Jesus agora dá outra orientação para eles, que está em Atos 1, verso 4. Jesus diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de me ouvir. Jesus agora vira para eles e fala: antes de vocês irem cumprir o meu ide, vocês não se ausentem de Jerusalém não. Ficam ali, porque vai vir uma promessa para vocês. E agora vamos para o verso 8, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, Jesus agora fala que esse poder, essa promessa que ia descer sobre eles, iam habilitar eles não só pregar e ser testemunha de Jesus em Samaria, né, que era a região deles, como na região da Judéia, ali próximo,
mas também em todos os confins da terra. Então agora a gente vê pela primeira vez Deus agora a promessa do dom de línguas, um poder que o Espírito Santo ia dar a eles, que ia habilitar eles a pregar também em todo o mundo, em todos os confins da terra. Mas por que Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém? Porque, como eu disse, Deus faz tudo no momento certo, na hora certa, com o objetivo certo, e Deus aproveita as oportunidades usando, como a gente fala popularmente, o útil ao agradável. Em Jerusalém, que era o centro da religião daqueles dias, que tinha o grande templo, de Salomão, que pessoas vinham do mundo todo para adorar no templo, existiam ali uma época que era chamada o dia de Pentecostes, que a palavra Pentecostes significa descida do Espírito Santo e Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Logo depois que os judeus celebravam a Páscoa, passavam-se 50 dias depois, era comemorada a festa das primícias, ou seja, eles agradeciam a Deus pelas plantações, pela chuva que descia, regava a terra e dava frutos, e como agradecimento a Deus por aquela boa colheita, e o Espírito Santo sempre foi simbolizado como uma chuva, que desce. Então, pessoas do mundo inteiro, que moravam em outras partes do mundo, iam até Jerusalém para comemorar essa festividade. Então, por que Jesus pediu que eles permanecessem em Jerusalém? Para que pudessem ter uma oportunidade de pessoas de todo mundo estar ali, para que os discípulos pudessem pregar para eles, porque quando eles voltassem para os seus países de origem, eles já iam voltar evangelizados e eles iam evangelizar em outras terras, e assim o evangelho seria espalhado com mais rapidez. Vocês entendem agora como que é a sabedoria de Deus? Como que Deus aproveita as oportunidades? E é justamente agora que vai ser manifesto o verdadeiro dom de línguas de acordo com o que está na Bíblia. Então eu quero que você medite bem e eu quero que você, independente da religião que você agora tire qualquer preconceito, deixe apenas que a Bíblia fale ao seu coração. Eu não sei se você já é um que também acredita no que está acontecendo hoje na atualidade, nas igrejas pentecostais que falam em línguas estranhas, mas agora eu quero confrontar você, assim como um dia eu fui confrontado com a palavra de Deus. Você vai ficar com a palavra de Deus ou com uma manifestação que houve nesses dois homens suecos que vieram dos seus países aqui para o Brasil para dizer que existe um novo dom que Deus deu a eles, que era o dom de falar línguas estranhas? Você vai ficar com eles ou vocês vão ficar com o que está escrito na Bíblia? Então agora vocês vão ter que usar a sinceridade de vocês, certo? Vocês vão ficar com o assim diz o Senhor da Bíblia ou assim diz os homens? Então, eu quero que você medite e analise bem comigo a descida do Espírito Santo que concedeu o dom de língua aos discípulos no dia de Pentecostes, e você vai analisar que se essa manifestação dos discípulos tem alguma coisa a ver com hoje as manifestações de línguas estranhas que estão acontecendo hoje nas igrejas pentecostais. Então eu convido você logo na página aí do lado, Atos 2, a gente analisar o que aconteceu realmente no dia de Pentecostes, para a gente fazer uma comparação sobre esse dom que os discípulos receberam, que o que está acontecendo hoje nas igrejas pentecostais. Se tem alguma relevância o que diz aqui a palavra de Deus com o que está acontecendo hoje nas chamadas igrejas carismáticas, igrejas pentecostais.
Então eu convido você para ler Atos 2. Vamos começar lendo, pegando aqui o contexto para que vocês possam, sem sombra de dúvida, compreender realmente o que a Bíblia fala do verdadeiro dom de línguas, o que realmente aconteceu naquele dia. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olhem bem, Jesus tinha pedido para eles não ausentar Jerusalém e eles obedeceram a Jesus. E eles ficaram ali no mesmo lugar, em Jerusalém, orando, e nos conta aqui o relato que de uma hora para outra que eles estavam ali em fervorosa oração, entrou um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Um vento forte, potente, né? E encheu todo aquele lugar que eles estavam ali. Eu acredito que eles, a princípio, devem que ficou assustado com aquilo, né? Imagine você estar num lugar fechado, ali reunido com algumas pessoas, e de uma hora para outra, inexplicavelmente, aquele ambiente ser tomado de um vento forte. Mas não foi só isso que aconteceu. E diz no verso 3 assim: e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Além do vento, diz que houve uma manifestação também poderosa de um elemento que o escritor aqui de Atos, né, que nós sabemos que é Lucas, que foram como uma imagem de umas linguinhas de fogo, que vinham assim e pousava no ombro de cada discípulo que estava ali naquele lugar. E quando essas linguinhas pousou neles, olha o que aconteceu agora no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha a expressão de novo, outras línguas. Ou seja, eles não passaram a falar uma língua somente estranha, não. Eles passaram a falar uma variedade, outras, está no plural, outras línguas, segundo o Espírito lhe concedessem que falassem. Agora, olhe bem, quando essa manifestação aconteceu, olha o que resultou no verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha bem, então ali em Jerusalém, como eu falei, veio pessoas ali que estavam ali naquele dia de várias nações. Agora olha o verso 6, acompanhe comigo aí. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Olha só, estavam várias pessoas de várias nacionalidades e eles começaram a chamar a atenção que eles notaram que aqueles homens ali estavam falando o idioma deles. Agora olha o verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos que aí estão falando? Eles começaram a admirar, olha, o que está acontecendo? Esses homens aí, esses discípulos aí, esses homens são galileus, eles são da Galileia. A língua de origem deles, materna deles, é o aramaico. Agora, o que está acontecendo? Como que eles estão conseguindo falar outros idiomas? Aquilo chamou a atenção deles e a Bíblia diz que eles ficaram atônitos, ou seja, eles ficaram espantados com aquilo. Eles falaram, ó, isso é uma manifestação de um poder que não tem condição de uma hora para outra uma pessoa que sabe falar apenas o aramaico, ele começar a falar outros idiomas. Agora, olha no verso 8, na sequência do relato. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ô, meu querido, eu gostaria que você usasse agora bastante de sinceridade. Os discípulos, eles não estavam falando línguas estranhas aqui, não. Eles estavam falando línguas estrangeiras, porque aquelas pessoas ali estavam ouvindo os discípulos pregar na língua materna deles, por exemplo. Eu, por exemplo, qual que é a minha língua materna?
Eu nasci e fui criado no Brasil. A minha língua materna é o português. Então, se eu estivesse naquele dia no Pentecostes, alguns discípulos, se o evangelho tivesse que ser pregado para mim, ele estava falando em português. Porque as pessoas ali começaram a relatar que eles estavam falando na língua materna deles. Então prestem bastante atenção. Agora, olha o verso 9. Quantas nacionalidades estavam presentes ali naquele momento? Eu queria que você contassem aí. Eu já contei, mas eu gostaria que você contassem. Eu vou começar a ler o relato de Atos 2, verso 9, e dá para você contar. Diz assim: somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eu contei, tinham 16 nacionalidades diferentes ali. Tinha árabes, tinha pessoas da Grécia, tinha das regiões da Mesopotâmia, de Cirene. Então, você contando, você faça essa curiosidade. Conte aí na sua casa, você lendo esse versículo, Atos 2, verso 9, você vai notar que era 16. E todas essas 16 nacionalidades que estavam ali, eles relatam que os discípulos estavam falando na língua materna deles. Então, meu querido, deixa eu falar com você uma coisa agora com toda sinceridade. Eles não estavam falando língua estranha, não. Eles estavam falando línguas estrangeiras, ou seja, línguas que era a língua materna deles. Então eles não estavam falando labachúria, cantanábria, esse tipo de sons que são emitidos de línguas estranhas nas igrejas pentecostais. Eles estavam falando idiomas. Então, meus queridos, esse é que é o verdadeiro dom de línguas que é ensinado na Bíblia, que foi manifesto no dia de Pentecostes. Então não existe nenhuma relação do dom de línguas bíblico com o que está acontecendo hoje nas igrejas pentecostais, que foram fundadas por esses dois missionários suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wring, porque não tem nenhuma relação. Então, esse dom foi dado por uma necessidade dos dias dos discípulos, porque eles precisavam pregar o evangelho em todo mundo, e o evangelho teria que ser espalhado pelo mundo. E Deus usou essa oportunidade, que ali no dia de Pentecostes estavam várias pessoas de várias partes do mundo, para que quando eles vissem a pregação dos discípulos, eles aceitassem a Jesus, e quando eles voltassem para os seus países de origem, eles fossem ali já como missionários. E nós sabemos que isso aconteceu. E o evangelho, nós sabemos que se espalhou rapidamente, e por isso é que hoje o evangelho está praticamente no mundo todo, né? Então, meus queridos, a finalidade desse estudo de hoje é você meditar no que diz a Bíblia e no que os homens estão dizendo. Não há nenhuma relação entre o dom de língua estranha com o dom de línguas bíblico, não. Certo? Então eu quero fazer um apelo ao seu coração. Se você é sincero realmente, você talvez pode estar sendo levado por uma excitação, até por um momento assim de êxtase, e você pode, porque o que nós temos que tomar cuidado é porque o inimigo ele é muito astuto. Como diz Isaías 8, verso 20, a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, toda revelação que alguém supostamente tiver, tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Por que Isaías usa essa expressão, a lei e o testemunho? Que a lei ele se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, escrito por Moisés, que era chamado livros da lei. E testemunho, os profetas, os restantes da Bíblia que Isaías tinha naquele dia, né?
Por isso que ele cita a lei e os testemunhos, porque naquele dia de Isaías ainda não tinha o Novo Testamento. Então, se você hoje quer acreditar em algo, acredite naquilo que tem base bíblica, que está de acordo com a palavra de Deus. Se alguém vir para você falando de um suposto dom, e você tem que analisar aquele dom, se ele confere com as Escrituras. Agora, se ele não está conferindo, meu amigo, com certeza é uma contrafação, é um engano satânico. Infelizmente, existem muitos irmãos sinceros que estão ainda sobre esse engano. Em Efésios 4:31, o apóstolo Paulo dá uma recomendação muito clara para a sua igreja. Ele diz: longe de vós toda cólera, ira e gritaria. Sabe o que acontece nessas igrejas pentecostais? Quando é manifestado esse suposto dom de línguas que não tem relação nenhuma com a Bíblia, há muita gritaria, há muita excitação. E o apóstolo Paulo fala que na ordem do culto da igreja de Deus não pode haver gritaria. Ou seja, o Espírito Santo, ele não atua onde há bagunça, onde há gritaria. Então, como pode ser um dom do Espírito Santo se é acompanhado de algazarra, de bagunça, de confusão? Então, meu querido, medite nisso aí. E se você ainda está enganado, como muitos, volte-se para a Bíblia. Fica no assim diz o Senhor, não o que assim diz aos homens, porque é perigoso. Por isso que os falsos profetas estão conseguindo enganar muitos. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele orientou muito que a gente tinha que acautelar dos falsos profetas. Porque se um homem que se diz um pastor, que se diz um mensageiro de Deus, se ele está ensinando a você a acreditar em alguma coisa que não tem base bíblica, você está autorizado a não acreditar nisso. Você tem que ficar com o que está na palavra de Deus. Por isso que esse canal, supostamente a gente já teve o desejo de colocar esse nome, Só a Escritura, porque aqui nós tiramos todas as dúvidas, é somente nas Escrituras. Esse é o caminho mais seguro, certo? Então, o meu desejo e minha oração é que você possa meditar nesse estudo que fizemos hoje, e que se você for uma pessoa sincera diante de Deus, você vai ficar com o que está escrito na Bíblia. Você não vai pender para o emocionalismo, para aquilo que você supostamente acredita que é de Deus, porque te dá uma sensação de emoção. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus, lá em Romanos 12, um culto racional. Onde tem Deus é estudo da palavra de Deus, onde tem Deus é racional, não tem bagunça, não tem gritaria. E infelizmente nessas igrejas que dizem que supostamente recebem o Espírito Santo, há uma bagunça. Você passa ali em frente a essas denominações religiosas, pessoas até zombam, pessoas caindo no chão, pulando, dando pirueta, dando cambalhota. Você pode ver esses vídeos aí na internet. Você encontra algum relato? João Batista, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Você lembra de algum texto da Bíblia que fala que João Batista falou língua estranha? Que João Batista ficou gritando, pulando, caindo no chão? Jesus era cheio do Espírito Santo. Onde você vê um relato na Bíblia que fala que Jesus falou língua estranha? A Bíblia conta vários, Pedro, Paulo, eles eram cheios do Espírito Santo. E nunca, não existe um relato que eles falavam em língua estranha. Ou seja, a Bíblia diz, como nós estudamos hoje, que os discípulos falaram línguas estrangeiras. Ou seja, eles falaram idiomas de língua materna para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Então, que Deus te abençoe, que você possa curtir o nosso vídeo aí. Se você gostou, deixe os seus comentários e, por gentileza, que nos comentários você possa sugerir ali novos temas, alguma coisa que você ainda tem dúvida, que te causa controvérsia religiosa, envie para nós, dando ideia de novos temas, para que nós possamos, através das Escrituras, chegar à verdade que tantos nós queremos. Que Deus te abençoe a você e a sua família, e até a próxima. Esse é meu desejo, minha oração. Até!